Ontem eu escutava de uma pessoa que me perguntava assim: padre, parece que nós estamos chegando aos fins dos tempos. As pessoas têm um medo danado de tudo aquilo que vai acontecer. Sempre quando está chegando no final do ano, é um tanto de história, um tanto de coisa que contam para nós. A palavra de Deus é muito clara. Nós veremos terremotos, nós veremos desavenças, nós veremos brigas, nós veremos tantas situações, mas ainda não será o fim. O fim dos tempos só é para aquele que de verdade perdeu a esperança. O fim dos tempos só acontece para aquele que não depositou a sua confiança plenamente no Senhor. Tem gente que já perdeu a esperança, tem gente que perdeu os sonhos, tem gente que já perdeu a vontade, até mesmo de continuar a sua história. E isso sim é o fim dos tempos. O fim dos tempos foi delimitado por você mesmo, quando você deixou de acreditar em você, quando você colocou pessoas no centro da sua história que te decepcionaram e agora você nem tem coragem mais de se relacionar. Fim dos tempos é quando eu não sou capaz de olhar para a minha história e perceber que ela é responsabilidade minha. Fim dos tempos é quando eu não quero enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar. O fim dos tempos só acontece para aquele que não tem coragem de olhar com a perspectiva da novidade de Deus na sua vida. Quando as lamparinas estão acesas, quando o coração está inebriado, não existe fim, só existe recomeço. Porque cada fim ou ponto final nos leva a escrever um novo parágrafo da nossa vida. Talvez você não queira mais escrever. Aí sim chegou ao fim. Mas chegou ao fim do meu relacionamento, chegou ao fim dessa amizade, é o fim dos tempos. Parece que ninguém mais está preocupado com ninguém. As pessoas estão buscando cada coisa que parece que já não faz mais sentido. Nós passaremos por tudo isso, mas ainda não será o fim. Não cabe a mim e nem a você saber o momento final. Padre, mas quando uma pessoa morre, então é o fim para ela, é o fim dos tempos? Nunca. Ao morrer é o início de um novo tempo, na presença daquele que dá o sentido do próprio tempo. É por isso que eu abri o coração, criatura santa, para olhar para a nossa história e falar: está valendo a pena. Eu quero viver hoje, eu quero viver essa plenitude que Deus me dá. Nem todos os dias você vai estar com um ânimo enorme, mas não é o fim dos tempos. Não pode ser o fim para você, porque a esperança tem que gritar dentro do seu coração. Não pode ser o fim para você porque uma pessoa não quer mais estar com você. Não pode ser o fim para você porque o seu filho não te trata bem, ou seu marido não te trata bem, ou alguém. Não, é o fim deles, porque não souberam valorizar aquilo que foi dado com gratuidade. Eu não acredito no fim dos tempos dessa forma. Eu acredito que o fim dos tempos nada mais é do que a impossibilidade de colocar toda a nossa vida depositada em Deus. Quando a minha vida está em Deus, não existe fim. Existe sempre um início. É claro que o fim aqui que eu estou dizendo é atemporal, porque nos leva para uma experiência concreta do amor que é infinito. Porque é na finitude da história que nós descobrimos aquilo que deve ser infinito em nós. É fim para aquele que não ama. É fim para aquele que não acredita em si. É fim para aquele que está acomodado na mesma situação e não tem coragem de olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua própria história. Ei, não é o seu fim. Não é o fim porque apareceu uma doença. Não é o fim porque determinaram que dentro de poucos dias você não vai estar mais aqui. Ei, calma. Podem até dizer isso. Mas quando eu estou em Deus, aquilo que parecia ser fim pode ser um grande aprendizado para que eu me redescubra de novo como portador da graça e da bênção que vem de Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu venho declarar que não é o fim na sua vida, porque nela existe Deus, existe fé, existe amor, existe esperança. Recomece todos os dias com coragem, com ousadia, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Não desista, criatura. Você não nasceu para desistir. O fim não é o término de algo. O fim é quando eu não quero mais estar na melhor companhia de todas, que no caso é a minha mesma. Hoje Deus está te dando a graça de recomeçar, de pôr fim em algumas situações que te matam e reescrever de novo essa história. Deixa Ele vir. Tudo isso que está acontecendo vai passar. E o que vai ficar é a verdade daquele que transforma a nossa vida.